Olá, povo católico. Vamos falar aqui, do já barulhento documento que o Papa Francisco lançou aí junto com seus malfeitores sobre a bênção de casal gay. Bênçãos entre aspas, claro. Um pecado jamais pode ser abençoado. Vamos falar aqui em cima do texto de Tomás González Pondal, do site de língua espanhola Adelante la Fé. Assim, nesse período de Natal, nesse período de Advento, foi dessa forma que Francisco e seus sequazes fizeram a catequese, sua, entre aspas, catequese de Natal, lógico, para a perdição das almas e destruição da Igreja. Há dias preparei algumas histórias de Natal em homenagem ao Menino Deus, e as manobras de altos hierarcas não têm melhor ideia do que continuar corrompendo as crianças com diversas perversidades. Por exemplo, uma das últimas passou a ser pomposamente chamada de Fiducia Supplicans. É o nome do documento de Francisco sobre as supostas bênçãos gays. Uma aberração assinada pelo prefeito da doutrina da fé e aprovada por Francisco. Quem aprovou com sua assinatura, ou, se não foi Francisco, foi alguém que assinou por ele. E ele nada fez para se defender. Se for o caso, claro. E que trata do seu tão esperado plano para a bênção de casais do mesmo sexo com um selo católico. Colocar um selo católico em um pecado mortal que o catecismo diz que clama aos céus por vingança. Está emoldurado pela expressão Fiducia Supplicans, ou seja, suplicar confiança. Não se afastam nem um pouco da doutrina tradicional católica, mas na verdade cospem nela, detestam-na e suplantam-na. O farisaísmo eclesiástico, que sem dúvida aperfeiçoou até hoje a sua gestão canônica e a gestão da falsa obediência do Vaticano II, também faz uso vantajoso dos meios de comunicação e da parafernália produzida por alguém que caiu em desgraça. Assim, por exemplo, durante todos esses dias um braço grosso e de púrpura nos mostrará o seu rosto santíssimo, capaz de ter condenado um cardeal que não conseguiu tirar as mãos de algumas notas e se apoderou de algumas propriedades, ao mesmo tempo que carregava no outro braço a grande, repugnante, diabólica e escandalosa e anticatólica podridão desse documento Fiducia Supplicans. Pois a bênção que agora se propõe como boa e católica é infinitamente inferior e satânica do que o pecado pessoal de um cardeal. Desde o início do texto, o prefeito deixa clara sua verdadeira intenção, o prefeito da Congregação da Doutrina da Fé. Ele deixa claro, entre aspas, fala dele: nosso trabalho deve favorecer, junto com a compreensão da doutrina perene da Igreja, a recepção do ensinamento do Santo Padre. Aqui está, isso é o que ele disse, fecha aspas. Aqui está de alguma forma tudo. Fernandes, que é o prefeito da congregação, exerce uma idolatria por Francisco e não um serviço à Igreja Católica. Veja-se a seguir a obscuridade de Fernandes, traduzida em idolatria papal como confissão direta de inovação. Ou seja, ele está inventando algo que é fora da doutrina católica. E ele diz o seguinte: a presente declaração permanece firme na doutrina tradicional da Igreja sobre o casamento, não permitindo qualquer tipo de rito litúrgico ou bênção semelhante a um rito litúrgico que possa causar confusão. No entanto, o valor deste documento é oferecer uma contribuição específica e inovadora ao significado pastoral das bênçãos, que permite expandir e enriquecer a compreensão clássica das bênçãos estritamente ligada. Olha que linguagem de um... Não sei nem que adjetivo dar a esse cardeal.
coloca a coisa do casamento como implicando que tudo está sob controle de acordo com a tradição, mas introduz inovação, ele mesmo diz, né? Ele introduz inovações que já são repugnantes à tradição, mancha a doutrina perene, a doutrina perene da igreja. Diz isso na cara de todo mundo. Ele chama de contribuição específica e inovadora. E conhece muito bem os resultados. Ele sabe que da polêmica e da confusão que vai causar, por isso enganam dizendo que evitam causar confusão. Já causou, porque sabem que haverá confusão, perplexidade e, em muitos, uma reafirmação da apostasia que será falsamente intitulada de fé católica, como fé católica. Gasta-se tinta no documento falando sobre o que é uma bênção, tentando agarrá-lo pelos cabelos para inseri-lo na melhor forma possível em uma prática que essencialmente pede uma maldição. Não se pode abençoar o que é pecaminoso e um casal do mesmo sexo implica na sua objetividade. É um pecado objetivo. Uma rejeição da doutrina católica, do ensinamento perene da Igreja, do ensinamento das Sagradas Escrituras e da tradição. Simplificando, um casal do mesmo sexo que se apresenta como abençoado está dizendo algo do tipo: essas duplas gays, né, agora vai jogar na cara de todo mundo. Ele não dou a mínima para o que a Igreja pensa sobre nós. Aprove agora o que você antes via como ruim. Abençoe-nos. O mundo os exige. Não nos importamos com a doutrina da tradição católica, nos preocupamos muito com a doutrina do mundo. Adote-se. Abençoe o que você uma vez rejeitou como mal. É isso que vai passar na cabeça dessas pessoas. No ponto 25 da Fiducia Anticatólica, lê-se, entre aspas, o documento. Também a Igreja deve evitar apoiar sua praxis pastoral na rigidez de alguns esquemas doutrinais ou disciplinares, ou seja, ele já está rejeitando a doutrina. Especialmente quando estes dão origem a um elitismo narcisista e autoritário, ou seja, a lei de Deus é elitista, narcisista e autoritária, né? É um documento que blasfema contra o próprio Deus. A Igreja apenas repete aquilo que Deus revelou como doutrina. Onde, em vez de evangelizar, olha só, o que seria evangelizar então? Onde, em vez de evangelizar, o que se faz é analisar e classificar os outros. Em vez de facilitar o acesso à graça, gasta-se energia no controle. Olha que canalice! Como esse povo de fato não são inimigos da Igreja dentro da Igreja. Portanto, ele continua, quando as pessoas invocam uma bênção, não devem ser submetidas a uma análise moral exaustiva como pré-condição para que esta seja conferida. Ou seja, se a pessoa está em um pecado escandaloso publicamente, esse pecado não pode ser analisado, né? Tem que dar a bênção e não pode julgar a situação da pessoa. Não se deve pedir... Porque Fernandes ele é extremamente rígido. Na verdade, ele diz da rigidez da doutrina, né? Ele não aceita a doutrina católica. Mas ele é extremamente rígido. Uma rigidez contra a tradição baseada no fundamentalismo modernista. A sua rigidez é tão grande que ele automaticamente surge com palavras para aplicar àqueles que não seguem a sua inovação confessada. Quem não aceitar essa inovação pecaminosa, ele chama de elitismo narcisista e autoritário. Ou seja, é contra Deus que ele está falando. Que o pecado da homossexualidade é contra a própria natureza humana, né? É um pecado contra as leis divinas. Então, se ele diz que dizer isso é um elitismo narcisista e autoritário, ele está querendo dizer isso, ele está blasfemando, né? Que Deus é narcisista e autoritário. E um sujeito desse é o cardeal para a doutrina da fé, escolhido por Francisco. É Fernandes quem cai no narcisismo, né? Claro. Porque quer ver a si mesmo e a quem segue e quem o protege. Ele e sua inovação, que sem ver por ser uma novidade,
Alguém com meio cérebro não ousaria chamar 2000 anos de igreja de elitismo narcisista. Fernandes é o autoritário e tirânico quando descreve o passado que rejeita, confessando assim, apesar do seu pesar, que na verdade a sua pregação que segue a doutrina perene é pura conversa, é invencionismo modernista. É uma conversa satânica. Quem quer perder as almas, quem bota os outros perder assim conscientemente, está a serviço do demônio. E de que acesso à graça eles falam quando se trata de exigir a bênção de algo que é repugnante à graça? O pecado ele é repugnante à graça. O pecado nos afasta de Deus. Como é que vai aproximar um ato desse à graça? O que Fernandes faz não é caridade nem misericórdia, é ódio à verdade, ao bem, à ordem, é um ódio à própria natureza humana, é um ódio ao próprio Deus. É um desespero pelo ensinamento bimilenar, é sem dúvida a prova cabal de que se cumpre o que dizia São Paulo: virão tempos em que não tolerarão a sã doutrina da salvação. No ponto 38 do documento diz: por isso não se deve promover nem prever um ritual de bênção para casais em situação irregular, mas também não se deve impedir ou proibir a proximidade da igreja a cada situação em que surgem. Isso é literalmente uma mentira e está perfeitamente sincronizado com a confusão de muitos. Bem, parece que se a inovadora bênção pecaminosa não for dada, então as portas da casa de Deus estão fechadas. Isso é um grande engano. Ninguém fecha as portas da casa de Deus. Quem fecha as portas é quem gostaria que elas fossem abertas de outra forma. É claro que não há nem um pouquinho de tradição católica nas citações. Aí vamos. Mais um para o crédito modernista, para a celebração do inferno, para a festa de Satanás e de toda a corja infernal. Mais uma para humilhar a noiva de Cristo, fazendo passar por católico o que é diabólico. É muito triste. Esta será mais uma manobra de muitas que acontecerão, mais uma de muitas que já aconteceram e de muitas que virão, que cairão no indiferentismo generalizado. Porque o conforto, as notícias... Por que o conforto? As notícias barulhentas e os ditames do mundo não são mais importantes hoje. Não é mais vantajoso refugiar-se na falsa prudência, na teimosia e na falsa obediência que já produz náuseas, e esconder-se atrás de ações egoístas que se baseiam na irracionalidade? Não será mais os que libertam as suas presas contra o pecado de um cardeal do que contra um falso amor que está defendido até o âmago como amor verdadeiro? É o bem se colocando como mal e o mal se colocando como bem. A maldição de Satanás chegou às mãos de alguns eclesiásticos, vários deles exaltados, pois muitos a amaldiçoarão, chamando-a de bênção. A maldição se veste de púrpura. Eles farão outra obra de Satanás, acreditando imbecilmente que abençoam, porque brincar do que é pecado é abençoado. Brincar de que o pecado é abençoado é amaldiçoar as almas e ajudá-las a irem para o quinto dos infernos. Bem-vindo, grande profeta Isaías, que disse: ai daqueles que ao mal chamam de bem e ao bem chamam de mal, que consideram as trevas como luz e a luz como trevas. Isaías capítulo 5, versículo 20.